É livrinha. Pode. Jesus está chamando, vem, meu irmão. O Pai te espera, vamos dar as mãos. Jesus está chamando, vem, meu irmão. Pai te espera, vamos dar as mãos. É perdoando mais uma vez e vou seguindo a lei de Deus. Jesus está chamando os que choram de dor. Seu jugo é brando e leve, seu jugo é o amor. Jesus está chamando os que choram de dor. Seu jugo é brando e leve, seu jugo é o amor. Boa noite, meus irmãos. O Elcio já está por aí? Deixa eu ver aqui. Não está, não. Então, a gente vai conduzindo aqui. Se ele chegar... né? Ele já está entrando, Alexandre. Ah, tá. Eu queria só ler fazer uma leitura aqui de preparação, né? A gente já começar a elevar os nossos pensamentos, né? Então, eu vou ler um item aqui do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Então, abri aqui ao acaso, o item 41 fala do confronto. Nos temas do plano físico, projeto não se constrói, terra desempregada, livro que ninguém lê, receita escondida, carro sem uso. São valores potenciais, cuja significação desconhecemos. Igualmente, nos assuntos do espírito, amor sem demonstração, fé sem obras, instrução sem proveito, ideal sem trabalho, entusiasmo inerte. Assemelham-se a aparelhos e máquinas de cultura e progresso, cuja importância ninguém sabe. Estas imagens nos fazem reconhecer que, sem a necessária aplicação dos acertos e desacertos, ilusões e desilusões, conquistas e fracassos do dia a dia, o conhecimento espírita não passa de sonho distante, mas muito distante, do campo inevitável da experiência. Albino Teixeira. Então, levemos a Deus nossos pensamentos. Agradecidos estamos, Deus Todo-Poderoso, nosso irmão e amigo Jesus Cristo, nossa Mãe Santíssima Maria, todos os espíritos protetores e benditos do nosso Divino Espírito Santo. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite, estarmos conectados, não só pela tecnologia, mas também pelos nossos corações, para que possamos aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, e que possamos também, como a gente leu aqui na passagem do livro, colocar também em prática esses conhecimentos, que esses conhecimentos possam ser revertidos em ação, em mudança, em evolução moral e transformação das nossas vidas. Hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Elcio está conectado? Acho que não. Ah, tá. Aí. Boa noite, Elcio. É você que vai conduzir hoje, irmão?
É minha palestra hoje? Eu acho que não era eu não, cara. Bom, Não, não? Somos não, nós. Somos nós, somos nós. não, assim, eu até, por coincidência, eu olhei aqui para ver, pelo que eu me lembro, cara. Deixa eu ver. Não, pode ser. O Elson, era que Oi. você estava para a semana passada. Como semana passada não teve, você ficou para essa. Não, essa passada foi o Helder. Não, peraí, deixa eu olhar aqui. Que dia que dá para hoje? É, hoje seria eu até dei uma olhada antes da reunião, não tem problema não. Eu faço Tá, aqui. tá, tranquilo, tranquilo. De repente Tá, eu essa me passada, enganei aqui. essa Na passada, o dia da Semana Espírita foi o Helder. Mas eu posso ler aqui, não tem problema não. Tá bom. Tá? Deixa só eu acertar aqui a câmera, porque agora eu vou ter que acertar. Vamos lá, é o item 9, 10, a vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tende a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujo guante se debatia a humanidade, no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens, que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele, o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando as profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia. Espera o momento azado, para sem perigo feri-lo. Acho melhor dar uma parada aqui, que esse negócio, o texto está muito longo, né? Dá uma paradinha, ele é curto e é muito longo. Não, a vingança, ela tem um problema que é aquele círculo vicioso, né? Esse é o problema da vingança, porque alguém faz mal e aí a gente faz mal porque o outro também nos fez mal, aí o outro vai e se vinga do que nós fizemos, a gente vai e se vinga e vai. Então é um ciclo que ele não se acaba. Esse é o problema da vingança, né? Ele não tem um fim. E aí, e detalhe, dependendo da situação, a coisa ela vai aumentando, né? O grau das atitudes, elas vão ficando cada vez mais pesadas. E aí também a vingança também vai ficando cada vez mais pesada, né? E aqui ele fala de uma outra situação, porque assim, as pessoas quando vão fazer a vingança, uma grande maioria, se não quase todas, né? Você não consegue vingar assim a céu aberto, muito difícil, né? Muito difícil você fazer isso. Você acaba que você se utiliza de outras situações, outras manipulações psicológicas, emocionais, né? Como a falsidade, a hipocrisia. Para quê? Para esconder o que realmente você está querendo. E aí até mesmo você ganhar a confiança da pessoa, e aí a partir dali a coisa desanda, partindo por algo maior. Então ainda tem esses outros detalhes, né? Não é só a vingança. Na literatura espírita, nos livros de Emmanuel, né? Os livros de Emmanuel, aqueles 4
romances, os principais dele, é bem interessante. Você vê bem ali a que ponto que chega, né? Acho que é no livro 50 anos depois, e que a mulher ela faz de tudo para condenar outra mulher, né? Ela pega uma criança órfã que estava largada e coloca lá no quarto da outra e não sei o quê, e vai fazendo uma série de jogadas. E enquanto isso, ela continua sendo amiga, né? Amiga da família, continua sendo uma pessoa dedicada. Quando acontece um problema maior, ela também se junta àquela comoção, né? Às vezes a gente fala isso, parece um absurdo, mas no dia a dia a gente vê muito isso, né? Na televisão. As pessoas cometem o crime e aí o criminoso vai lá para a família, vai consolar a família, vai tentar amenizar a dor da família, e ele que cometeu o crime, né? Então, isso não é uma coisa tão incomum, né? Acontece até hoje. Acontece até com uma frequência maior do que a gente esperava, né? Porque nesse século XXI moderno já não se esperava que acontecesse assim tantas coisas. No passado, quando o homem era mais violento, até que se acreditasse nisso, mas hoje ainda continua. Então, o maior problema da vingança que eu vejo é esse círculo vicioso. É um problema maior, que não vai acabar, e ele não é só um círculo, é uma espiral, né? Espiral viciosa que vai em crescente, aumentando cada vez mais a violência de ambos os lados. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa aí? Na verdade, a gente acaba criando uma relação kármica, né? Com quem a gente se vinga, né? E aí você vê até famílias mesmo se degladiando ali por gerações, gerações, né? Um matando o outro, um assassinando o outro, e aquilo vai se perdurando até por séculos, né? A gente já tem vários relatos disso, né? Famílias que se odeiam desde a Idade Média, né? Aquele caso de Romeu e Julieta, né? Que é um caso clássico, né, de Shakespeare. Mas a gente vê também isso no dia a dia também, né? Esse exemplo aí que você citou, né, de há 2000 anos, 50 anos depois, você vê a sucessão, né? Aquela relação toda que é gerada em função desse sentimento, que na verdade é baseado na vaidade, no egoísmo e no orgulho, né? A raiz, né, da vingança é isso, o orgulho ferido, né? A vaidade ferida, é uma pessoa que tem até um interesse naquela pessoa ali, e a pessoa não é correspondida, aí ela começa a querer destruir a vida da outra. Esses sentimentos que só o egoísmo e o orgulho e a vaidade que dão causa, né, a esse tipo de coisa. E a gente tem que se policiar, né? Que na verdade, né, a gente, não, mas eu não sou vingativo. Mas será que a gente não comete, né, pequenas vinganças no nosso dia a dia? Né? Coisas pequenas, não coisas, né, tão vultosas de matar, graças a Deus, acho que a gente já passou dessa fase, mas será que pequenas vinganças, pequenos ressentimentos que a gente carrega, né, que a gente, o fulano fez isso comigo, né? Um vizinho, né, um colega de trabalho, um parente, né? Então deixa eu... troco de alguma forma. Deixa eu dar o troco, né? Então a gente tem que se policiar muito, né? Achei interessante o que você falou aí, Alexandre, tal da relação kármica. E realmente, cara, esse é outro problema também da vingança. A gente, é até uma ironia, né? Você com raiva, você quer se desfazer, não quer ver mais aquela pessoa eliminada da face da terra, como o pessoal fala, né? Mas o que acontece? Você cria um elo de ligação. Isso é outro problema, um elo de ligação que não é só aquele círculo vicioso, ele é um elo mesmo de ligação, de reencarnações juntas, que ou seja, ao contrário do que você imaginava, né, que você nunca mais iria ver aquela pessoa, não iria se relacionar nunca mais, aí fica aquele elo que não acaba, né? Você encarnação e outra, encarnação de encarnação, você vai sempre encontrando com a pessoa de alguma forma. Então, eu acho a gente quando Jesus fala que o amor liberta, né? A gente precisa entender às vezes até de uma forma literal. A gente tem que analisar as palavras de Jesus como
na forma figurada e na forma até literal, né? Nesse caso da vingança, o amor ele liberta de fato, né? Ele faz uma libertação que ele trava esses problemas que nós estamos aqui discutindo, né? Ele elimina esses problemas desse círculo vicioso e também essa ligação kármica, né? Você acaba que o outro que tem que resolver o problema. Não somos nós, né? Se a pessoa sofre algo, né? A gente não tem que fazer a vingança, o outro que tem que solucionar lá a questão dele. Ele tem que resolver. O problema é que nós vamos tentar, nós queremos aplicar a justiça divina e aí em cima julgamos aquilo que nós devemos fazer, né? Então, aqui tem um livro que é muito interessante, chama A Vingança do Judeu, né? Todo mundo já deve ter esse livro, em que ele sequestra uma menina, ou menino, não me lembro mais, faz um tempo que eu não leio esse livro, né? E cria a menina, assim, Bíblia destrói, ele queria casar com a moça, ou sei lá, e aí, como ele era judeu, ele não foi aceito, né? Era o preconceito religioso. E aí ele sequestra e cria o filho daquela pessoa como se fosse um judeu, né? Foi uma vingança com isso. Você tem que ficar ali, não ter que ir andando, como algumas pessoas, como esse personagem do livro, né? Ele fez. A gente não tem que ficar, tem que realmente estancar. Que a gente se inspira no exemplo de Célia Lúcio, né? 50 anos depois, né? Eu vou ler aqui, continuar ler até o final, né, do item 9. Quando esconde-se do outro, espreitando de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia. E suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa. Sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. A gente, como espírita, a gente tem que analisar as questões de uma outra ótica, né? Porque o que acontece quando nós sofremos algo de alguma pessoa, né? Nada acontece por acaso, né? Então, quando a gente sofre algo de alguma pessoa, provavelmente, né, a gente tem grande chance de ter feito algo semelhante ou parecido com uma outra pessoa. Essas oportunidades que Deus ele nos concede, eles são ao mesmo tempo expiação e prova. A expiação é você sofrer aquela situação. A prova é você não sucumbir novamente à vingança e reagir, né? E a gente observa, pela experiência de vida, que mais cedo ou mais tarde, as pessoas que realizam qualquer tipo de maldade, né, com o outro, até mesmo nós, né, que às vezes nós realizamos algumas coisas que não deveríamos com algumas pessoas, nós
todas elas serão pegos pela justiça divina, de alguma forma. A justiça divina, ela não vai falhar. Ela pode, às vezes, ser tardia, porque é dado a chance de que a pessoa se recupere, né? Que a pessoa entenda, né? Quando nós somos... É uma coisa que, às vezes, nós espíritas nos esquecemos. Quando Deus nos corta as nossas asinhas, a gente tem que agradecer, porque quando Ele faz isso, é uma bênção, porque Ele evita que a gente vá voando voos mais altos e caia de cabeça no chão. Então, tem gente que reclama, puxa, Deus me cortou minhas asinhas, eu queria isso, queria aquilo, mas às vezes é muito bom, para evitar que aconteça coisas piores, né? A gente vê por aí fora cada coisa do arco da vida. Nunca mais esqueço uma reportagem que eu vi, um pai muito rico, ele comprou um Porsche que na época custava 300 mil por filho. Aí os dois saíram da concessionária, né, dirigindo os dois com um carrão. Aí o filho deu aquela acelerada com o carro daquele, o carro tem uma força violenta, né? 500, 600 cavalos, você perde o controle fácil. O que aconteceu? O carro bateu no poste e morreu os dois. Então, às vezes, a gente tem que agradecer certas rodadas dos nossos voos, né? E aí, quando nós vemos a questão da vingança, a gente precisa entender até com uma certa paciência, né, de que a justiça divina, de alguma forma, ela vai chegar. E é isso que talvez a doutrina espírita ela nos tem demonstrado, né? Porque às vezes a gente sempre dizia, fulano faz e desfaz, morre e não acontece nada, né? A literatura espírita está aí para provar para todos nós que não é verdade isso, né? As encarnações futuras estão aí para mostrar exatamente o contrário. Os livros de André Luiz, Emmanuel, Ivone Pereira, Joana, uma série de outros médiuns estão aí para provar que não é verdade, né? A justiça divina ela vem a todo momento. Agora, é aquilo que Jesus falava, né? O escândalo tem que vir, mas ai daquele pelo qual o escândalo venha. Ou seja, a justiça divina terá que ser cumprida, de alguma forma. Agora, que não sejamos nós, né, a pessoa que vai cumprir a justiça divina, porque também nós também teremos que sofrê-la da mesma forma. É isso que a gente precisa avaliar. Não sei se alguém gostaria de falar aí alguma coisa. Esse é um assunto bem... Pode falar, professora. Então, nesse último texto, né, nessa última sequência aqui, ele fala da questão quando a vingança ela ataca a honra da pessoa, né? E é aquilo que a gente começou a falar também no início, né? Às vezes, pode ser que não aconteça alguma coisa como eu matar, como roubar, mas quando você tem a situação de você agredir uma pessoa na honra dela, né, através de calúnias, de difamações, e aquela pessoa tinha um ciclo de amizade, tinha todo, né, um acolhimento de família, de amigos, e ela se vê afastada desse núcleo, porque, né, do outro lado, acabou atacando a sua honra, é uma vingança tão cruel quanto, né? Tão cruel quanto, porque você vai acabando matando a pessoa aos poucos, né? Você atinge ela na parte moral dela, né? Acaba atingindo a pessoa na parte moral, né? E é um tipo de vingança que coloca aqui. Então, até que ponto a gente também não comete essas pequenas vinganças, né? A gente tem que estar sempre se policiando, né? Porque ele fala aqui que do espírita não se aceita isso mais, né? Porque a gente estaria fora do nosso lema, fora da caridade, não há salvação. Como que eu, sabendo disso tudo, eu vou cometer esses pequenos deslices? A gente tem que se vigiar o tempo todo para não estar cometendo essas pequenas ações, né? Pode falar. Não é nem outra maneira também, mais sutil, né? A gente se vingar. A gente, às vezes, não tem coragem de fazer essas coisas, de matar, de atacar a moral de alguém. Mas quando algo de ruim acontece com a pessoa, a gente
tá bom. Né? Então, a gente vai e diz, não, olha, a gente se vangloria por aquela pessoa estar passando por um momento difícil, às vezes uma tragédia, uma coisa. A primeira coisa que vem na boca é tá pagando o que deve. É. Então, é uma maneira também assim que a gente tem que se policiar. Né? Não deixa de ser uma forma de se vingar. A gente não tem a coragem de atacar, de desferir um golpe, né? Mas a gente, no momento em que aquela pessoa passa por um revés, a gente sente alegria e prazer com aquilo ali. É bem triste, né? Mais triste ainda. E a gente vê isso assim, direto no nosso dia a dia hoje, nas redes sociais, esses casos mesmo que a gente vem comentando aqui, né? Políticos, somente. Dos políticos, do casal que acabou atacando lá o funcionário público. Eles, sabe? Às vezes, um pequeno comentário, a gente tem que se abster disso, né? Até do pensamento, já pedir perdão a Deus para que esse pensamento saia da nossa cabeça, né? Como o Elson colocou, a gente se coloca como juiz, né, da lei. Na verdade, a lei é para todos e a gente não tem que fazer nada. É esperar porque a lei é para todos, né? Uma hora vai chegar. Isso aí. Tem uma questão da Bíblia, né, lá no Antigo Testamento, que antigamente o ser humano, na tentativa de promover a justiça, ele criou a questão do olho por olho e dente por dente, né? E a partir daí também veio a vingança, né? Na verdade, não é que veio a vingança, na verdade é o olho por olho e dente por dente, porque no passado as pessoas elas se vingavam exageradamente, né? Então o que acontecia? Você ia lá, invadia lá, roubava a horta lá de alguém, aí a pessoa decidia, não, vou matar a família inteira porque ele roubou minha horta. Não, foi uma tentativa humana de estabelecer um limite para as coisas, né? Porque até a vingança tem limite, né? A gente não pode, tem que ser proporcional ao ato. Então, olho por olho, dente por dente, ele tenta estabelecer um limite, né? Você vai sofrer aquilo que fez o outro sofrer e está encerrado. Na verdade, o olho por olho, dente por dente é uma lei divina, né? Se a gente analisar, ainda mais nós que somos espíritas, que a gente vê a situação não pelo momento agora dessa encarnação, mas vê por vários elos de ligação, nós vamos percebendo que as várias situações da vida elas vão se repetindo como se fosse olho por olho e dente por dente. Só que existe uma diferença aí que a lei humana não pegou, que é a misericórdia divina, né? A misericórdia divina, ela tem uma diferença, porque ela ameniza as situações devido às nossas intenções e melhoras, né? Quando nós nos esforçamos para nos melhorar e para resolver aquele problema, né? Então, o olho por olho, dente por dente, que viria numa intensidade 10, ele agora vem numa intensidade 2, por exemplo. Ele ainda vai acontecer porque faz parte da lei, mas a sua intensidade é amenizada pela misericórdia, né? Que a misericórdia ela analisa todas as situações, todos os pontos. Não é por que a gente está fazendo aquilo, né? Tem todo um contexto, né? Essa que é a verdade, todo o contexto, né? Porque nós fizemos aquilo. Uma coisa é a gente, como eu falei, uma coisa é a gente roubar um alface para destruir a horta do vizinho. Outra coisa é quem vai roubar o alface, né? Porque está passando fome. Claro que é o mesmo roubo, mas são nuances diferentes que a justiça divina vai agir com misericórdia em cada caso. Na verdade, só um parênteses aí. Na verdade, a lei humana, né, ela até, assim, de forma bem perfeita, né, obviamente, ela tenta até, digamos assim, se espelhar nessa questão, talvez, né, quando foi criado essa lei humana, né, com certeza foi por inspiração divina, né? Porque na lei penal você tem os atenuantes e agravantes, né? Onde o juiz
ele vai mensurar aquela pena, né, que ele vai aplicar o caso concreto, de acordo com as circunstâncias do crime. Então, cada caso é um caso, né? Isso vai ser ponderado, né? Então, na medida que você comete um crime, né, com requinte de crueldade, então você tem os agravantes, que não vai aumentar a sua pena. E você tem os atenuantes também, né? O estado de emoção, a pessoa reagiu, não foi um crime premeditado, o cara era réu primário, o cara tem bons antecedentes. Então, isso, na verdade, é um reflexo, né, da misericórdia de Deus, que enxerga isso de uma forma perfeita, né? Não de uma forma imperfeita e distorcida como é entre a gente humano, entendeu? E, Alexandre, e ainda tem uma coisa que eu tinha me esquecido, só voltando um pouco atrás, né? Aqui o texto ele fala muito da pessoa que ela espreita o outro, né? Vai fazendo armadilhas, vai tentando aí, tentando achar brechas na personalidade, furos que todo mundo tem, né? A gente tem uma série de erros, então é muito fácil você descobrir um problema. Aí eu me lembrei, ele fala de o livro foi escrito no século XIX, né? Mas no século XXI, hoje parece que até ficou mais fácil esse tipo de situação, né? Porque hoje nós estamos passando por uma situação que existe como eu falo, existe, entre aspas, o anonimato, né, da internet. Então, nós temos o anonimato da internet em que muitas vinganças agora não são mais aquelas vinganças como era do passado, né, que você puxava a espada, você puxava a arma, né, você parava o outro no meio da rua, eu vou te bater, não sei o quê, depois da escola eu vou te pegar. Não, hoje você tem uma coisa que acho que é até mais ardilosa, né, do que os espíritos até falam aqui para Allan Kardec. O negócio é bem no anonimato mesmo, né? Então as pessoas ainda fazem isso, esquecendo das consequências. Né? Não, e o detalhe é uma coisa que essa geração que está passando pela internet, que pode até se incluir a nossa também, os espíritos que estão encarnados nesse momento, eles ainda não perceberam a problemática disso, desse linchamento virtual, né? A problemática futura. Porque como é que você vai reparar isso? Né? É uma coisa complicada. Você hoje tem um linchamento virtual, a pessoa destrói a vida da pessoa, literalmente, às vezes destrói por décadas, e aí como é que você vai reparar uma situação como essa? Então, a gente vai ver em reencarnações daqui, quando nós voltarmos, né? Daqui a pouco a gente está voltando, daqui a 100 anos, lá para 2100, 2120, 130, sei lá. Quando nós voltarmos, nós vamos ver uma geração de pessoas sofrendo as consequências desse linchamento virtual agora. E aí, qual é o mecanismo que a gente vai ter? Né? Agora vai ser um mecanismo pesado, porque apesar da gente escondido do computador, as pessoas poderem fazer o que bem entender, tudo é baseado nas consequências, né? E aí a gente vai ainda por aguardar as consequências disso. Ainda vamos ter que ver aí como a justiça divina vai agir. Infelizmente, muitos ainda vão ter choro e ranger de dentes, né? É o que Jesus ele falava. Eu vou ler aqui, é um item pequeno, né? O do ódio, mas é interessante. Item 10, né? O ódio. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mais precisamente,
Esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hoste imácula que ofereceis a Deus na área dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Né? Então, a questão é uma questão parecida com a questão da vingança. Né? Na verdade, os dois, foi aquilo que o Alexandre falou, aquele elo kármico. Né? O ódio também, ele cria esse elo. Então, quando nós odiamos e amamos, nós criamos um elo. E aí esse elo, a gente vai ter que se resolver com aquela pessoa, infelizmente. Resolver ao longo das encarnações. Né? Então, a gente odeia uma pessoa, acha que vai se livrar dela e, pelo contrário, talvez a gente fique ligado a essa pessoa durante muitos O amor, ele dá liberdade. Né? A gente, quando ama, a gente deixa o outro livre para ele fazer o que ele achar melhor e nós estamos ali prontos para ajudar. Agora, alguma coisa importante de lembrar é que, às vezes, algumas palavras, quando os espíritos falam, elas nos soam muito pesadas. Né? Pesadas, eu falo no sentido na aparência, ser impossível para a gente no momento. Né? Então, quando ele fala em amar aquele que nós odiamos, para muitos, isso soa meio que fosse uma coisa pesada demais. Né? Porque a gente, poxa, fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo, fez outra coisa. Mas eu acho que é justamente isso que a gente precisa, como espíritas, entender. Né? O Joana de Ângeles tem um livro dela que ela fala assim, se você não consegue perdoar, comece a desculpar. Né? Ou seja, o homem, ele tem que começar aos poucos. Né? A primeira coisa que ele tem que fazer é começar a retirar os pensamentos de ódio. Depois ele começa com um processo lento. Esse processo não é rápido. É um processo lento que vai demorando décadas e décadas e décadas, né? Até que realmente você consiga, pelo menos, abraçar o seu inimigo. Né? É um processo que ele é lento. Então, a gente não espera que ninguém aqui seja um super santo, né? E consiga, da noite para o dia, perdoar os inimigos. Nós ainda realmente somos pessoas que não têm essa capacidade toda, mas a gente está aprendendo. Eu acho que o que define bem a todos nós é o esforço que a gente faz. Então você vai... Eu tenho amigos que falavam assim, eu não gosto de fulano, não gosto de fulano, mas também não vou fazer nenhum mal a ele. Realmente ele não fazia. Né? Ele não fazia fofoca, fazia nada, ou seja, já estava caminhando. Né? Ele estava caminhando. Eu acho que é por aí mesmo, a gente começa a evitar algumas coisas, a pensar com ódio, já começa a evitar, já começa a melhorar, né? E aí começa a ver com outros olhos. Acho que é por aí. Se alguém quiser falar alguma coisa aí. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Bom, poderia comentar assim de uma forma didática. Eu vejo assim que essa lei de justiça, né, é uma lei do equilíbrio, que seria assim, cada um de nós, eu gosto até da figura assim, como se a gente tivesse uma conta lá em cima. A conta do bem e as coisas boas e as coisas que a gente desequilibra a nosso favor, aquela que a gente equilibra. Então, atos da nossa vida que são atos que prejudicam a nós ou aos outros, elas vão gerar um desequilíbrio, vamos dizer assim, negativo da nossa conta lá em cima.
E as coisas boas que a gente faz vai gerar um equilíbrio positivo. E ao longo das encarnações, por isso que é muito importante a gente entender que a nossa vida é muito o espírito eterno, né? E que a gente tem muitas experiências. A gente chegou hoje aqui com uma conta em que a gente já tem lá um balanço certamente bem negativo e também tem algumas coisas positivas. Então, toda vez que a gente faz uma coisa boa, e aí não importa quem, a gente salda um pouco esse equilíbrio da nossa conta lá em cima. Então, assim, Jesus falou assim, né? Angariai tesouros do céu, né? Onde os ladrões não roubam, né? E não corroem. Então, assim, tudo de bom que a gente faz vai gerar para nós um mecanismo de melhora das nossas dívidas. Isso já é um processo de amor, né? Então, quando alguém faz alguma coisa ruim, quando alguém vem na vingança, quando a gente pensa nisso, né? A gente recebeu algo ruim, e aí a gente entra numa sintonia, como você falou, do ódio, que é o sentimento, né? Até da prática, que é a própria vingança, a gente vai estar desequilibrando, não é com ele exatamente, mas é esse equilíbrio da nossa conta lá em cima, a equilíbrio da lei de justiça. Então, a gente precisa ter muita noção de que todo sofrimento tem um caráter educacional. Assim, tudo que acontece então na nossa vida vem para nós. Então, antes da gente entrar na sintonia do ódio e da vingança, né, do ato, a gente tem que entender que se Deus permitiu que isso chegasse até nós, se Deus permitisse que aquela pessoa, aquela situação, ou quer seja pela internet, quer seja pelo dia a dia, quer seja porque alguém roubou, alguém matou, não sei, várias situações existem na vida de cada um, é porque de alguma forma esse sofrimento tem que nos trazer algo de bom, senão ele não aconteceria conosco. Então, a gente pode romper esse elo na hora que a gente entender que isso é um processo de melhoria, e aí a gente passa a não culpar simplesmente o outro, porque a gente entende que é um processo nosso, quer dizer, aconteceu comigo porque eu precisava de alguma maneira, é difícil, né? É uma lição. O espiritismo é uma religião difícil, né? Eu já ouvi muito falar disso, porque ela não dá essa benesse, né? Vou rezar 10 Ave Maria e está tudo bem. Não, porque é nosso dever de melhorar. E se a gente não realmente melhorou, as situações vão acontecer. Então, assim, por isso que a caridade é tão importante, a boa ação é muito importante, não para o outro que eu faço, para mim. Porque baseado nela, além de eu estar exercitando as vibrações boas, exercitando o amor, né, eu vou trazendo, anulando situações de débitos meus anteriores. Então aí essas situações passam a ser tão necessárias, mas é por isso que eu já vi muitos jovens falar assim, mas fulano, parece que a vida dele melhorou e agora tudo dá certo para ele. Às vezes aconteceu que ele não necessita mais passar por aquela experiência. É por isso que, aparentemente, a vida dele, ou realmente pode ser, que a vida dele esteja num patamar de hoje para aquela situação boa. Ele não precisa mais passar por esse sofrimento. Mas essa é uma conquista pessoal. Então, eu acho que o Espiritismo traz essa lição muito grande para a gente, que o nosso espírito é eterno, que nós não começamos hoje, não vamos acabar nessa encarnação. Então, a gente traz uma história com a gente, e as experiências que estão acontecendo com a gente, e essas experiências ou são experiências educativas, né? Que não vai ser pelo amor, vai ser pela dor. Se fosse pelo amor, a gente já tinha aprendido. Então, ela vem para a gente chacoalhar a gente, né? Para tirar a gente daquele conforto, porque a gente achou que a gente estava bem. E aí a gente entrar nesse processo que você falou aí muito bem, né? É o início, né? Eu começo perdoando, vou tentar pelo menos desculpando. Se eu entender, se eu começar a passar para entender esse mecanismo de que ele está sendo instrumento, mas eu é que estou sendo educado, eu rompo esse laço. E aí eu não passo a direcionar para ele todo esse troco, né? O olho por olho, dente por dente, porque não é a ele que eu preciso fazer isso. E eu tenho que entender que se eu fizer isso, mais do dívidas eu vou ter lá em cima, né? E eu vou ter que angariar mais tesouros ainda, fazer mais coisa boa para poder anular. Então, quanto antes a gente romper esse processo, melhor para nós, porque a nossa vida vai tomando um outro rumo, né? E a gente vai conseguindo se desvencilhar, como você falou no início também, muito bem, né? Daquela coisa primária, né? Daquela coisa muito primitiva, e a gente começa a alçar voos maiores. E quem sabe o dia, como Jesus, né? Que olha para todos nós, não fica com raiva porque a gente fala besteira,
não fica com raiva porque a gente errou, porque a gente insistentemente ainda não aprendeu. É só amor. Então ele olha para todos nós como irmãos, como pessoas iguais, como a gente, quem sabe, um dia não vai olhar para todos os irmãos da Terra, né? Todos os nossos companheiros, como pessoas realmente amadas, né? Aquelas pessoas, não só aquelas que nos trouxeram coisas boas, mas pessoas que vão, como nós, se tornar pessoas realmente boas um dia. Eu acho que esse entendimento do Espiritismo é uma ruptura muito grande. Quando você pensa que a sua vida não é só essa, esse conceito é muito importante da reencarnação. Saber que a gente tem uma história pregressa, né? E que nossa história futura vai depender do que, inclusive, que a gente está fazendo hoje, né? Então, alimentar o ódio, fazer a vingança, é certamente que eu estou plantando problemas para mim, porque eu estou mostrando que eu realmente não aprendi minha lição, que eu estou com esse problema para ser resolvido dentro de mim, eu tenho esse buraco lá dentro que eu preciso tapar. E aí vai vir a dor, né? Para mim, não é exatamente para o outro. Então eu vejo assim, eu penso muito nessa questão da continha lá em cima. Infelizmente meu saldo anda muito ruim, não gosto nem de perguntar mais ou menos, tentar ver qual o tamanho do meu saldo, não, porque o saldo é pesado. Mas assim, a caridade, né, importa para quem, eu acho que ela vem daí. Muito boa se a gente conseguir fazer com o algoz, né? Se a gente puder fazer o amor com ele, às vezes é muito difícil, mas se a gente entender que esse é um processo, já é uma grande coisa, né? E vamos direcionar esse amor, então, nem que seja para o necessitado, para o irmão que está aqui perto de mim, a pessoa da rua, enfim, de todas as formas que a gente pode fazer a caridade. Então, assim, o lema para mim do Espiritismo tem coisas muito importantes, né? Fora da caridade não há salvação. Quer dizer, não existe amor sem prática, né? Não existe aprender uma lição que a gente não pratica, né? Então, isso é muito importante para ajudar a gente. Então, assim, toda oportunidade que aparece de eu fazer alguma coisa, eu penso assim, gente, que coisa boa que eu pude fazer alguma coisa boa. Boa para mim. Não é para o outro, não. O outro está recebendo porque é o merecimento dele naquele momento, mas para mim, né? Que eu estou precisando. Eu preciso muito fazer. Então, assim, não é bom ser bom, simplesmente, porque eu quero que os outros me achem bonito. É bom para mim. Eu é que quero viver bonito. Só queria comentar isso. Pessoal, alguém mais quer fazer um comentário para encerrar? E eu pediria que depois da prece, eu tenho só que dar um feedback, né, para todos com relação à nossa reunião de diretoria da semana passada. É coisa rápida, 5 minutinhos só. Bom, se ninguém quiser comentar mais nada, né, eu pediria a nossa irmã Conceição para fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, Conceição? Nesse instante, eu pediria que possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso mestre de amor e bondade, ao nosso Pai maior, de onde tudo emana, aos espíritos amigos que nos ajudam, nos encaminham através das suas orientações, das suas inspirações. Porque senão o que seria de nós, Senhor? Sem todo esse amparo que recebemos, da espiritualidade, do amor de Jesus em nossas vidas. E agradecermos, apesar, Senhor, de tanta dor, de tanta miséria ainda nesse mundo, de tanta provação, mas agradecermos por aqui estarmos. Se hoje nos reunimos em Teu nome para estudar, aprender um pouco dessa doutrina que tanto nos esclarece e consola, é porque só temos o que agradecer. Agradecer a todos os irmãos que no início tanto sofreram para que hoje nós pudéssemos aqui estar. Os primeiros irmãos, os primeiros cristãos, os primeiros espíritas, ao nosso irmão Kardec, que codificou essa doutrina e que hoje aqui
nós estamos tendo esse banquete de luz à nossa disposição para que nos esclareça e nos ilumine o caminho. Então, só cabe a nós te seguir, Mestre, agradecer e seguir os teus ensinamentos, rogando que o teu amor chegue a cada coração que sofre neste momento, a cada família que perdeu seu ente querido, que não perdeu, que viu o seu ente querido partir para um mundo maior, a todos aqueles que trabalham pelo bem, aqueles que estão à frente das equipes de saúde nos hospitais, trabalhando em prol daqueles que estão doentes. E pedimos ainda mais, Senhor, por todos os nossos irmãos que ainda se fazem de instrumento de Deus, para os nossos irmãos encaminhados. Tende piedade desses corações, são teus filhos que ainda não despertaram para o teu amor, para a tua luz. E assim, imensamente agradecidos por mais este encontro, nós te pedimos, Senhor Jesus, que seja conosco agora e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. No dia 15 passado, né, nosso Divino Espírito Santo completou 106 anos, né, durante a Semana Espírita, que foi maravilhosa. A gente teve uma semana aí de palestras, né, e a gente também realizou na semana passada a nossa reunião, que a gente estava um tempo sem fazer, né, a nossa reunião de diretoria. Então, pessoal, só para dar uma nivelada rápida com vocês, o nosso Divino, né, tem 106 anos, a gente... quanta coisa não foi feita, né, para erguer essas duas casas, na verdade, tanto sacrifício, tanto trabalho, né, dos nossos irmãos que vieram antes, né, e agora a gente precisa manter, né, e precisa dar continuidade a essa obra. Então, é uma responsabilidade grande e a gente tem algumas coisas a fazer, né. Uma delas, a gente está passando por um processo de adequação à legislação. A gente sabe que houve mudanças na legislação, principalmente na parte de arquitetura, na parte de acessibilidade. Então, a gente precisa, né, não só o Divino, né, todas as casas espíritas, templos religiosos estão passando por isso, né? A gente passou, né, o ano passado, né, por um processo de legalização, de documentação, e agora a gente está numa fase de projeto. Então, a gente contratou o serviço de um arquiteto, né? E esse arquiteto está concluindo, né, uma parte, e a gente contratou também mais um serviço chamado acessibilidade, né, que é um projeto específico, né, que dá acesso à parte de rampa, à parte de instalação sanitária, a parte de, enfim, uma série de adequações que a gente precisa fazer no centro. E aí tudo isso envolve, né, custos. Então, a gente está buscando alternativas, né? Por isso que eu estou levando esse assunto aqui, alternativa da gente criar fundos, né? Da gente gerar receita para poder fazer frente a essas obras que a gente precisa fazer, né? Porque a gente tem lá um dinheirinho, né, em caixa, mas é pequeno, né? Que os irmãos colaboram com mensalidades, né? Mas isso aí geralmente a gente usa para fazer frente às despesas fixas, né, do centro, né? Até um assunto, né, que eu fiquei de levar também para o Luiz pediu para a gente lembrar, né, aos irmãos também, porque às vezes com esse distanciamento, né, que a pandemia trouxe, muita gente colaborava, né, com guia de espécie, né, lá durante, né, os estudos. Então, quem puder depois, né, procura o Luiz, né, no privado, né, também, né, puder ajudar, enfim. E o mais importante que a gente está querendo trazer são essas ideias, né? No começo, né, da reunião de hoje, até a Valéria está colocando aí a questão da vaquinha, né? Enfim, a gente tem algumas ideias, tem a questão do café do bem, algum produto que a gente puder vender. O Pedro também fez camisas, enfim, tem assim, a gente precisa, né, que toda a comunidade, né, que eu chamo de divinenses, né, que todo mundo
saiba, né, desses processos todos, né, que a casa está passando e haja um engajamento, né, porque só a gente sozinho a gente não consegue, né? Então, o engajamento pode ser através de ideias, sugestões, participação, contribuição, enfim, aquilo que cada um puder fazer, né? Que de repente a pessoa, né, financeiramente não pode ajudar, mas pode dar uma ideia, pode participar, pode colaborar de alguma forma, se engajar, conseguir parceiros, né? O senhor falou, não, pode recorrer ao pessoal comerciante, enfim, a gente está buscando essas ideias, né? Para poder a gente fazer frente, né? Que não vai ser pouco, né? Assim, vai ser um desafio grande, né? Então, eu fui incumbido, né? Como eu estou, né? Por enquanto, né, presidente da casa, passar essa bola aí, né, e tentar nivelar isso com vocês, né? Tem uma série de coisas que a gente está precisando fazer, né? Além das obras, tem coisas que são emergenciais, por exemplo, né? As casas precisam passar por um processo, né, de limpeza mais apurado, tem que passar por epitização, desratização. Hoje a gente teve, inclusive, lá na Casa da Barra, né? Eu, Alessandro e Lúcia, a gente foi lá, retiramos os alimentos que estavam lá estocados, para esses alimentos serem distribuídos, a gente não perder esses alimentos, né? Enfim, então tem muita coisa, né, de bastidor acontecendo e a gente precisa de apoio. A gente precisa... A gente é um grupo pequeno, né? Então, assim, já está afastado presencialmente da casa, então, mesmo, né, quando a gente encontra, assim, esses encontros virtuais são importantes para a gente estar somando, né? Porque senão fica difícil. Alguém quer comentar alguma coisa? Aproveitar essa oportunidade? Ou, de repente, né? Já vai pensando. Você vai pensando, depois coloca lá no grupo, coloca no privado. Fica à vontade. Eu gostaria de tem comentar ideia assim, tá? de valores, assim, você já tem mais ou menos alguma ideia de valor, de custo? Não, ainda não. Olha só, deixa eu te falar, nessa questão do custo da obra, a gente está na fase do projeto. Então, assim que o projeto ficar pronto, a gente tem uma parte dele que fica pronta agora no final do mês, né? Que é a planta básica, uma revisão que a gente está fazendo, revisão da revisão, e depois a gente vai entregar um arquiteto especializado nessa parte da acessibilidade. Então, a gente imagina que daqui uns 2, 3 meses, né? Até no máximo novembro, a gente está com um projeto, né, já na mão. Em cima do projeto, a gente vai fazer um orçamento, né? A gente vai ver, então a gente vai ter que fazer isso aqui, vai ter que colocar isso, uma rampa, não sei o quê, uma porta. Enfim, aí a gente consegue orçar em cima do projeto. A gente não pode começar agora a levantar se a gente não sabe o que vai ser necessário ser feito, né, de mudança, né, estrutural lá nas casas, que não é só na sede, né, lá do centro, né, do Cajueiros, é também na Casa da Barra, na fronteira, entendeu? Então, é por isso que eu já estou, de antemão, né, já conclamando, né, toda a comunidade, né, e a ferramenta da reunião virtual, ela está trazendo também, né, mais gente, né, para poder participar, então isso é fantástico. A gente quer, inclusive, né, eu estava conversando com a Valéria, também colocar, quando a gente voltar para as reuniões presenciais, a gente continuar lógico, né, o notebook, a gente vai ter que também essa internet, a gente vai ter que ter uma internet banda larga, custo fixo. Então, tudo isso, né, que a gente quer fazer de melhorias, demanda recursos. Então, é para a gente ir pensando, né? Como que a gente poderia arrecadar mensalmente isso, né? Qual seria a nossa fonte de renda? Já que a gente entende assim, ó, lá não é local da gente ficar, né, falando em dinheiro, em recursos, a gente sabe disso, né? Mas a casa também precisa se sustentar. Então, como que a gente poderia fazer isso de uma forma, né, que não fosse agressiva, sei lá, né? Mas que a gente pudesse conseguir isso, né? Então, assim, cada um deve ter alguma ideia, alguma forma da gente poder levantar esses recursos, tanto para as nossas despesas fixas, né, quanto para a própria obra, que vai demorar um tempo ainda, né, não vai ser de imediato, mas a gente precisa fazer pequenas ações para ir juntando esse dinheiro, né. O grupo tem uma lá no Lar de Maria, lá no Lar de Maria, de vez em quando, inclusive quando o Divino era uma casinha só, nós fomos fazer nossas reuniões no Lar de Maria,
todas elas, né? Lá naquele salão emprestado por um tempo. Tem algumas pessoas aí que vai lembrar disso. Não sei se o Luiz estava nessa época, mas a Lúcia com certeza. E ali a gente fazia também algumas coisas que auriam um dinheirinho, tá? Para construir o divino hoje a parte de baixo, tá? Então, aquele salão na parte de baixo, ele foi feito da seguinte forma. Fazia-se chá, servia biscoitinho, bolo. Dona Maria está aí, Dona Maria lembra disso? Né? Almoço. Então, Dona Maria fazia o bolo de laranja delicioso, né? E a gente... Tínhamos almoço também, almoço? Comida. Almoço, no domingo, a gente fazia comida, tipo estrogonofe de frango, arroz e batata palha. E vendia lá R$5, R$10, não lembro. E vendia tudo. E hoje tem alguns centros fazendo isso. Sempre que eu recebo uma propaganda, eu vou lá comer. No Lar de Maria eu vou pegar. Eu acho que isso aí ajuda muito. Ajuda o centro que está trabalhando, estimula quem está trabalhando. E eles também ganham o dinheiro deles. Então, aquela parte de baixo lá do divino foi construída dessa forma, com a ajuda dos espíritos. A gente nem, na época, a gente falou, gente, como é que a gente conseguiu dinheiro para fazer isso aqui? Né? Porque fez milagre. Foi um milagre mesmo que aconteceu ali. Depois veio lá da Barra o seu Dr. Clóvis, né? Acho que assumiu toda a obra lá da Barra. E a gente, o divino ali, fazia as reuniões todas ali na sala, naquela salinha. Era desobsessão ali na mesma sala que o público frequentava, segunda-feira, quarta-feira. Aí eu me comprometi, quando eu me aposentei, de fazer a parte de cima. Então, só que ali a gente não tinha muito acesso, né? Não tinha como fazer uma rampa, teve que fazer aquela escada. Na época, a gente tinha pessoas que eram cadeirantes, não parou de ir à reunião na sexta-feira, né? A esposa do Paulo, que não pôde mais frequentar, porque não dava para fazer uma rampa ali. Quer dizer, ficou muito apertado ali, mas resolveu por quê? Construiu-se sala lá em cima. Eu fiz o salão grande e 2 salas. As salas eram para reuniões de tratamento, né? Que a gente tem hoje, aquela sala maravilhosa lá, cheia, que é um fluido bom que a gente tem lá em cima. Então, ali não foi feito nenhum trabalho assim de ajuda, de solicitação, de ajuda, de pedido. É uma promessa que foi minha quando eu me aposentei 5 de dezembro, comecei a obra 2 de janeiro. Entreguei pronta, tá? Só a pintura que depois foi feito um ratatá lá e foi feita a pintura. A Conceição forneceu as cadeiras, né, Conceição? Todas as cadeiras lá em cima. E assim nós temos ali pronto, né? Então, uma ideia que eu tenho é essa: a gente trabalhar isso aí, um chá da tarde. Essa pandemia vai acabar, ninguém precisa ficar com medo, isso não vai durar para sempre, amém, Jesus. E a gente começar a fazer esse trabalho, entendeu? De almoço aos domingos, chá aos domingos, chá sábado à tarde. Almoço, até os ingredientes para o almoço, para as coisas, a gente conseguiu. Tudo é ganhado, igual aquela feijoada que a gente faz lá no asilo. Ganha-se todos os ingredientes, as pessoas fazem e vende o ingresso num preço bom. Então, criar produtos, geleia, pão, aí quem tem as habilidades culinárias, né, vender lá, né, que tudo é bem-vindo, né? Foi assim que a gente construiu a parte de baixo e funciona bem. Eu acho que todos os centros também participam dessa forma. É a minha ideia. Então, Aparecida, o Luiz também falou sobre a questão da gente fazer uma feijoada, né? Esses eventos realmente são necessários, né? Uma coisa que eu e a Regina, a gente sempre conversa, né? Porque, por exemplo, depois da Semana Espírita, no ano passado, por exemplo, tem a festa junina, que é tradicional aqui em Macaé, né? O Arraiá Espírita. Lá dentro do CAF, por exemplo, o trabalho social que a gente faz, a gente faz esses eventos. Só que a nossa casa é pequena, né? Por exemplo, o ano passado, para a gente poder ter uma verba pequenininha que a gente conseguiu do Arraiá Espírita, a gente teve que se juntar. O CAF, o Júlio Olivier,
aliás, o Júlio nem foi como é, são pessoas do Júlio que ajudaram o CAF junto com o Divino, para a gente ter mais gente para ajudar. E do Divino tinha, acho que eu e Regina, se eu não me engano. Então, nosso grupo é um grupo pequeno, de pessoas que já têm mais, estão mais debilitadas para trabalhar. E isso demanda, assim, por exemplo, nessa pandemia, a gente tem feito ações, né? Fazendo geleia, né? A gente está ajudando fazendo geleia, a gente está vendendo café, tudo isso dá muito trabalho. Dá para fazer, dá, e é o que vai dar renda realmente, né? A Aparecida tem razão nesse sentido, só que a gente precisa de gente para isso. Por exemplo, quando eu trago café, se eu não tiver mais gente para vender o café, a gente não dá conta, porque a gente tem que sair para entregar, tem que ficar divulgando, né? Quando eu estou com a geleia aqui, né? A pessoa até me dá a geleia para vender, sair toda hora para entregar essa geleia não é uma tarefa fácil, né? Então, eu acho isso aí é uma coisa. Isso eu acho que dá até mais trabalho, porque a divulgação, por exemplo, do almoço no Lar de Maria, e eles emprestam a cozinha, a gente usa tudo lá. Tá? Então, aí a gente faz lá tudo, depois a gente mesmo limpa. Então, aquilo ali, normalmente prega um cartaz na porta, né? Divulga com os conhecidos no WhatsApp. Agora a gente nem tinha o WhatsApp nessa época, né? Hoje a gente tem o WhatsApp para mandar. E as pessoas compram, mesmo que não quer comer lá, vai lá, pega uma quentinha para ajudar, entendeu? Não é difícil. Não, mas a gente precisa de gente para preparar, para a gente servir, entendeu? Mas é um dia só e é um mutirão. Se a gente tiver gente, a gente consegue. Mas vai ser esse caminho. Uma das coisas, se Deus quiser, quando acabar a pandemia, a gente já vai tentar fazer isso para ver se a gente vai ter gente para ajudar, né? E para a gente ter assim, essa questão de usar o espaço do muito CAF, tranquilo. a gente é muito tranquilo, porque a gente está lá dentro. A gente está no CAF 2, 3 vezes por semana, toda semana. No espaço do Lar de Maria, a gente tem acesso à cozinha, as panelas. Hoje mesmo eu deixei uma parte enorme do macarrão lá, que a Lúcia deixou lá que veio da Barra, né? Ela doou 2 panelas para um projeto lá na linha azul, no Bosque Azul. Aí tinha a grandona de macarrão, deixei já lá no CAF. Eu pensei exatamente nisso. De repente a gente fazer uma macarronada, né? Enfim, gente, então a gente precisa de gente. Só para acertar aqui, só para consertar aqui, né? Então, aquele prédio lá da Barra, ele foi construído lá pelo Dr. Clóvis e pela Lúcia. A Lúcia também lá com o dinheirinho dela, a aposentadoria dela, então ela que também que assumiu aquilo lá, entendeu? E na mesma época, foi a época que eu fiz ali o segundo andar do Divino. Primeiro andar, não. Primeiro andar foi feito dessa forma. Nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Costumo dizer que na hora tudo dá certo. Só a gente planejar. Sim. E a própria espiritualidade ajuda. Vai mandar gente para trabalhar. Luiz, você queria comentar alguma coisa aí? Eu estou vendo que você está querendo falar também. Eduardo quer falar também. Eu acho que quem é de fora, por exemplo, eu sou uma pessoa que não mora aí mais, né? É interessante, eu não sei se o grupo tem alguma conta, alguma coisa que de repente a gente pode de vez em quando depositar. Quer dizer, eu não conheço, até hoje eu passei tanto tempo no Divino, mas eu não lembro se a gente tinha uma conta que a gente pudesse. É interessante divulgar, porque tem muitas pessoas que às vezes não estão mais aí na cidade e podem contribuir de alguma forma. De repente, a gente sabendo que tem uma conta, de vez em quando sobra um dinheirinho, a gente vai lá e deposita. Né? Não precisa nem... Enfim, eu não sei se tem. Tem, Luiz? Pergunta para o Luiz aí. Eu vou deixar o nosso tesoureiro falar agora um pouquinho. Divulgar isso. Não tem muita coisa para falar, não. É esse mesmo que vocês falaram aí. Agora tem a conta cedo lá. Agora você já colabora mensalmente, pagando. Não, nem precisa falar isso, não. Mas assim, eu só estou falando assim, às vezes a gente tem né? Às vezes sobra alguma coisa, a gente tem vontade, para quem está longe, era bom a gente divulgar isso mais vezes. Eu passei no Divino aí, sei lá, desde perdido quanto 10 anos, 15 anos, não lembro mais quanto tempo que eu fiquei no Divino, mas eu não sabia dessa conta, por exemplo. Então, essa conta é relativamente nova. Recente, né? Essa conta foi aberta ano passado. Então eu sugiro assim, vocês divulgando de vez em quando, não sei se ou lá no WhatsApp, né, de alguma forma, para quem quiser, é uma forma também, né? Até porque não estamos presencialmente também. Às vezes a pessoa tem, não sei, cada uma das suas possibilidades. Tem possibilidade daquele mês de fazer uma doação, vai lá e deposita.
Sim, a gente divulga essa conta assim nos 3 grupos aí. Isso é importante, porque até eu sair daí não tinha conta, né? Não tinha conta. O Luiz, então, vai... Tesoureira um tempo e até eu sair não tinha conta. E às vezes eu estava sempre perguntando à Lúcia, né? Se tinha alguma dificuldade, alguma coisa que eu pudesse ajudar, né? Existia uma dificuldade para abrir essa conta que a gente foi driblando aí os problemas e nós conseguimos a documentação e existe uma conta que já tem mais de 1 ano aberta. Assim. Isso é bom porque quem está longe pode ajudar financeiramente, né? Esse grupo Amigos do Divino, eu já coloquei, mas eu volto a colocar aí para refrescar a memória de todo mundo. Beleza, então, pessoal. Aí o pessoal faz e manda o recibo do depósito só para o Luiz, tá? Fica melhor assim, a gente faz no privado, ninguém está cobrando nada de ninguém, é voluntário, cada um doa o que pode, se não puder doar dinheiro, participar lá das ações que a gente vai promover. É aquilo que a gente comentou, pessoal, é uma coisa assim bem tranquila e Deus proverá. A gente tem que ter fé nisso. Tá bom? A partir do momento que pararam as reuniões presenciais, né? Na verdade, as pessoas que doavam lá diretamente não doam mais, porque não tem na reunião presencial. Aí quem não vai em banco fazer depósito, não faz transferência bancária, logicamente não doam mais, aí as doações mensais diminuíram bastante. Por isso que a gente está refrescando a memória de todo mundo aí, com tudo isso que o Alexandre falou aí, né? A gente sabe que é um assunto delicado, é complicado a gente mas, Luiz, hoje a situação está passando por alguma dificuldade? Não, dificuldade exatamente não. Os nossos recursos... Mesmo com a redução das contribuições, está... Não. Mesmo com a redução das contribuições, os recursos que a gente tem, a gente consegue cumprir os compromissos aí ainda. Mas a gente futuramente, como ele falou, mas agora também, como não está tendo reunião, também está fechado. Então, o custo de água deve ter diminuído, de luz também, né? Não diminuiu, não. Diminuiu, não, porque a gente tem hidrômetro agora. Hoje a gente tem hidrômetro tem taxa mínima, né? A gente tem energia elétrica também, tudo taxa mínima, a gente está pagando. O contador continua pagando todo mês, né? Hoje a gente tem um contador também que talvez alguns não saibam, mas a gente tem um trabalho de contabilidade que também a gente paga honorários fixos mensalmente. A questão da limpeza, gente, que era essa questão da limpeza a gente vai ter que contratar uma pessoa também, né? Porque vai ter que ter uma limpeza mais apurada, né, no pós-pandemia. Então, assim, a gente está prevendo um aumento de custo fixo. A gente já está colocando esse assunto para todo mundo, para as pessoas tomarem ciência, né, do que está acontecendo, para ficar, por que vocês não comentaram isso? Por que não foi levado esse assunto ao público, né? Eu até fiz um convite na semana passada para as pessoas participarem, né, da reunião de diretoria, se envolver mais. Mas, assim, a participação na reunião foi pequena, né? Então, assim, mesmo que você não seja da diretoria, mas é interessante participar, né? Assim, fica à vontade. Não é uma reunião fechada, né? Desde que você seja, né, o frequentador do grupo, você pode participar, pode sugerir. A gente precisa, não pode, né? É uma necessidade, na verdade. Né? Mas é isso mesmo, Alexandre. Se existe os problemas, a gente tem que jogar isso na mesa, não dá para ficar só nós martelando isso, não. Vamos sempre dirigir com todo mundo. Isso aí. Ok, meus irmãos? Vamos colocar em prática essas ideias e vamos trazer mais ideias. Hoje foi só um pontapé inicial aí. E o primeiro evento já vai ser pós-pandemia, para a gente também fazer nossa confraternização, né? Marcar a data que Conceição pode vir, Eduardo pode vir. Isso aí.
Boa noite, pessoal. Fique com Deus. Pelo Boa menos noite, gente. espiritualmente eu vou. Fica com Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Beijo a Boa todos. noite, Valéria, dona Boa Francisca. noite. Boa Noite, noite, Eduardo. Aparecida. Boa noite, gente. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Boa noite, Conceição, Luiz, Boa noite. Lúcia. Boa noite. Boa noite. Bom,